Olá, este é o programa Saber Direito Responde. E eu sou Elon Nunes, defensor público no estado do Amazonas e professor de Direito de Família. Neste programa, nós contamos com a presença de dois alunos universitários. Estamos com a Lumara Oliveira, estudante do curso de Psicologia, muito bem-vinda, e o aluno Vinícius Pina, estudante do curso de Direito. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Neste programa, é importante ressaltar que convidamos uma aluna do curso de Psicologia, em razão do direito de família, se dialogar com disciplinas que extrapolam o direito, psicologia, psicanálise e também assistência social. Por isso é importante promover esse diálogo neste programa. Vamos para a primeira pergunta e agora vamos ver o que a Lumara tem para nos perguntar neste programa. Bem, professor, eu gostaria de saber, nesse momento, as etapas da guarda, do processo de guarda, e se sempre passa por um processo, por uma análise psicológica, se todas essas questões, se é ouvido a família, a criança, como que é? O processo de guarda, é importante compreender, Lumara, que nós temos dois modelos de guarda no ordenamento jurídico. Nós temos um no Código Civil, que é a guarda dos filhos, e nós temos um no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um modelo de guarda relacionado à família substituta. Esse procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passa por um estudo psicossocial. Por outro lado, a guarda dos filhos, quando é em relação aos pais, não precisa necessariamente passar por um estudo psicossocial, especialmente quando já há um consenso, já há uma compreensão por parte dos pais. Vamos a uma pergunta agora da internet e vamos ver o que o nosso internauta tem para a gente. Meu nome é Thompson Maximilian, sou estudante do curso de Direito pela Faculdade Uni Horizontes, em Belo Horizonte. Atualmente estou no 3º período. E após a minha formatura, pretendo seguir a carreira de magistrado. Dentro do direito de família, eu gostaria de saber, doutor Elon, se o documento emitido pela igreja na ocasião do casamento pode ser reconhecido no cartório, considerando-se que hoje uma das partes, o cônjuge virago, já veio a falecer. Gostaria de saber se junto a esse cartório a vontade desta viúva vai prevalecer e vai ser reconhecido o casamento dos regimes formais dentro de um cartório. A pergunta é muito interessante, que veio da internet, e é necessário compreender que a Constituição, ela estabeleceu o casamento religioso como uma modalidade de casamento. Mas cuidado, o casamento religioso, ele deve atender todos os requisitos previstos em lei. E o casamento religioso, nós temos dois modelos. Um modelo de habilitação prévia e um outro modelo marcado pela habilitação posterior. Assim, aquele mero registro feito na igreja, se não passou por todo o processo de habilitação, não estará autorizado o cartório a fazer o registro. O que resta aí é a propor uma ação de reconhecimento de casamento com base na posse de estado de casados. Vamos agora a uma pergunta do Vinícius. Vinícius, qual é a pergunta que você tem para a gente? Professor, você poderia explicar o binômio capacidade econômica do alimentante e necessidade econômica do alimentando para a concessão do pedido de alimentos? Que pergunta interessante. Olha só, Vinícius, o que nós precisamos compreender é que hoje a doutrina até acrescenta e forma um trinômio. O professor Flávio Tartucci, na sua obra Direitos de Família, ele trouxe um terceiro requisito, um terceiro fator para definir alimentos. Primeiro, você já bem falou, é a possibilidade do alimentante. O outro requisito também você falou que é a necessidade do alimentando. Mas há um terceiro, que é a proporcionalidade. Os pais devem cooperar, mas cada um proporcionalmente ao seu ganho. Muitas pessoas chegam a imaginar que seria meio a meio entre pai e mãe. Mas vamos pensar um pouquinho, Vinícius. Imagine que a mãe tem uma renda muito superior à do pai e vice-versa. Nessa maneira, a justiça não seria alcançada se cada um pagasse a metade. Dessa maneira, esses requisitos, eles devem observar não só a possibilidade de cada um, mas a proporcionalidade no custeio das despesas da criança. É importante observar duas coisas básicas. Primeiro, o desemprego não exime a obrigação alimentar.
O desemprego, o fato de afirmar um pai que está desempregado, não exime ele de cumprir o seu papel, de cumprir o seu papel de sustento. E também a menoridade, ela presume a necessidade por parte da criança ou do adolescente. Agora, o nível de necessidade deverá ser verificado no caso concreto. Tudo bem? Certo. Vamos para mais uma pergunta, e agora uma pergunta da internet. Vamos ver agora como é que funciona essa conexão. E até dou uma dica. Quer ficar por dentro do que acontece muitas vezes na carreira de um defensor? Eu tenho uma hashtag nas redes sociais. É a hashtag Diário de um Defensor. Hashtag Diário de um Defensor. E lá você pode ver algumas situações interessantes que acontecem no nosso dia a dia. Vamos à pergunta da internet. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e eu moro em Ribeirão Preto. No âmbito do direito, eu gostaria de seguir a carreira de juíza e sei quanto o direito de família é importante nessa trajetória. Nesse sentido, eu queria perguntar para o professor Elon qual a porcentagem máxima que a pensão alimentícia pode incidir sobre a renda do alimentante. Essa é também uma pergunta que precisa ser respondida com muita clareza. Há um senso comum no meio da comunidade que compreende que os alimentos girariam em torno de 30%. Mas esse é um engano. Na verdade, como respondemos à pergunta do Vinícius ainda agora, os alimentos eles giram em torno desse trinômio, possibilidade, necessidade e também proporcionalidade. Assim, não há tabela fixa de quanto vai virar o filho, até porque a criança não pode se tornar um mero boleto, uma mera obrigação. Então, nós conseguimos compreender que o percentual vai variar de acordo com a necessidade da criança. Agora, uma questão muito importante. O Código de Processo Civil de 2015, ele autoriza que o desconto em folha de pagamento dos débitos, inclusive atrasados, possam chegar até o patamar de 50%. Então, não existe um patamar da obrigação alimentar. O que nós temos um percentual é para limite do desconto em folha, que pelo atual Código de Processo Civil, débitos atrasados não podem ultrapassar o desconto em folha até 50%. Vamos agora a mais uma pergunta. Lumara, teremos mais alguma pergunta aí? Claro. Interessante? Professor, eu gostaria de saber em que momento o poder familiar começa a se tornar um abuso de poder, de passar por cima da vontade das crianças dessa forma. Olha só, quando nós conseguimos observar a história do direito de família, nós passamos a verificar que, por muito tempo, a criança e o adolescente, eles eram até chamados de menor, uma expressão bem pejorativa. E nessa oportunidade, a criança era um mero objeto de direito, um mero objeto da relação. Hoje, a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos. A Constituição elevou a criança como tendo um direito fundamental no artigo 227 de proteção e um compromisso de nós todos, da família, do Estado e da sociedade. Assim, o que nós conseguimos perceber é que os pais não podem se utilizar do poder familiar, desse conjunto de direitos e obrigações, para simplesmente estabelecer seus caprichos, estabelecer a sua continuação de vida, porque a criança e o adolescente, eles possuem a sua própria existência, a sua própria construção de vida. Então, de maneira alguma, eventuais abusos de poder familiar, há um procedimento próprio de suspensão, inclusive, do poder familiar, que está a partir do artigo 155, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver o que a internet tem para a gente. A minha segunda pergunta, professor Elon, é que gostaria de saber se as pessoas que são casadas em um regime formal possuem alguns direitos que diferenciam as pessoas que mantêm uma relação de união estável. Existem alguns direitos fundamentais que diferenciam esses dois regimes, o regime formal e a união estável? Essa é uma pergunta muito curiosa que desperta hoje, pela tamanha informalidade das relações afetivas, uma certa curiosidade. Primeira coisa que nós precisamos entender é que casamento e união estável não são a mesma coisa. Não, não são. O casamento, como bem falou o internauta, ele é marcado por uma construção, veja só, uma construção formal e solene. Casamento tem que ter capacidade, tem que ter o sim mais sim, procurar a autoridade celebrante, a habilitação. A união estável não.
A união estável é aquela que quando a gente vê, já foi. Já estamos juntos, já estamos em uma relação pública, já estamos em uma relação que até durou. Agora, olha só, o que eu não posso esquecer dentro dessa construção é que, embora diferente, eles devem receber a mesma proteção do Estado, porque a proteção da Constituição no seu artigo 226 não é para o casamento, tampouco para a união estável. A proteção é para a família, independente do seu arranjo familiar. Dessa forma, hoje, nós percebemos que ainda há uma pequena diferença, ainda legislativa, mas jurisprudencialmente, caminha-se o casamento e a união estável para a mesma proteção no aspecto de isonomia. Embora não sejam a mesma coisa. Há um cuidado que se deve observar que esse tratamento de isonomia também não pode ser tão profundo, porque senão você obriga as pessoas que estão em união estável a estar casadas de uma maneira forçada. Elas não quiseram casar, quiseram ficar na união estável. Então, em alguns momentos, a leitura que sempre deve ser dada é como efetivação da dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Vamos agora a mais uma pergunta, e agora eu queria ouvir o que o Vinícius tem para questionar ainda sobre o direito de família. Professor, a minha dúvida ainda é sobre o tema de alimentos. Eu gostaria de saber quais são os procedimentos necessários para executar os alimentos. Uma pergunta muito interessante que deve ter uma dupla resposta. Essa execução de alimentos, ela vem de um cumprimento de sentença ou ela vem de um título extrajudicial? Porque é o seguinte, se ela vier de um cumprimento de sentença, você deve observar o artigo 528 do Código de Processo Civil. Mas, se essa construção for dada a partir de um título executivo judicial, extrajudicial, você deve olhar para o 911 do Código de Processo Civil. Os dois, o Código de Processo Civil 2015, ele foi democrático, porque para os dois ele permite a prisão civil do devedor de alimentos quando ele não cumpre essa obrigação nas 3 últimas parcelas. Mas existem vários outros instrumentos antes da prisão. A prisão também passou a ser uma última ratio também no direito alimentar, porque hoje nós temos o protesto, nós temos hoje a negativação e órgãos de proteção de crédito e mais. A doutrina sustenta que pelo artigo 134 do Código de Processo Civil é possível também se falar em poder geral de cautela, onde muitas vezes o magistrado pode determinar, por exemplo, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a suspensão do uso do passaporte, a suspensão do cartão de crédito. Vale dizer, nós temos vários instrumentos hoje que permitem, que tentam ajudar na efetivação dos alimentos. Tudo certo? Tudo certo. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para aprender um pouquinho mais e responder algumas questões do direito de família. Aguarde, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o programa Saber Direito Responde. E hoje, as questões estão relacionadas ao direito de família. Eu sou Elon Nunes, defensor público do Estado do Amazonas e também professor de Direito de Família. Vamos continuar agora questionando e respondendo algumas perguntas relacionadas ao tema. Lumara, estudante de psicologia, está conosco e hoje está aproveitando a oportunidade para tirar várias dúvidas. Qual é a pergunta que você tem para a gente, Lumara? Então, professor, acho que eu queria trazer um pouco aquele assunto que tinha falado da união estável, porque eu não sei como comprovar essa questão e ainda mais onde que a população pode buscar dentro da rede pública para conseguir comprovar a união estável. Primeira coisa que a gente tem que entender, Lumara, é que a união estável, essa relação informal, ela é diferente do casamento. O casamento você prova com papel, uma certidão lá, que a gente guarda naquela parte de documento importante. Agora, a união estável, ela é uma situação de fato, reconhecida pelo direito. O que é uma situação de fato? Nós precisamos, para reconhecer uma união estável, observar os requisitos dela e verificar se estão presentes. Primeira característica, por exemplo, da união estável é a publicidade. Todo mundo sabe, Vinícius, quem está em união estável, porque é ostensivo. As pessoas se declaram. Às vezes, se noticiam isso entre amigos e todo mundo começa a perceber aquela relação. Ah, mas isso namoro também tem, né? Então, calma. Segunda característica, um aspecto duradouro.
O que é isso? A união estável, ela é marcada por relacionamentos que não são casuais. Tem gente que é público, mas termina, volta por um tempo e etc. Não. A união estável, ela já começa agora a perdurar por muito tempo. É aquela menina que de vez em quando se relacionava e agora o que ela passou? Ela passou a ter alguns relacionamentos que vão agora demorando um pouco mais. Terceira característica, nós podemos observar publicidade, ostensividade, nós conseguimos agora observar que eles têm agora uma relação afetiva. Não é uma relação profissional, não é uma relação passageiro, mas já se percebe como afeto. E mais, eles começam agora a caracterizar a grande diferença. Eles se tratam como se família fossem. A lei diz, que no artigo 1723 do Código Civil, que eles têm o objetivo de constituir família. Mas não é a família para o futuro, não. É a família para o presente, imediato. Eles já se tratam como família. Assim, para você reconhecer a união estável, é preciso verificar todos esses requisitos faticamente e comprovar, inclusive, através de uma ação para proteger direitos. Muitas vezes são relacionamentos que acabaram e agora querem partilhar os bens. É possível a propositura de uma ação de reconhecimento e de solução de união estável para que possa ser verificado qual foi o intervalo de tempo em que essa relação perdurou e dali contar para regime de bens. Tá? Você pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública para verificar e postular essa manifestação, essa declaração do Estado de reconhecimento da união estável. Tudo certo? Então vamos agora a uma pergunta da internet. Vamos ver o que o nosso amigo internauta ainda tem para perguntar sobre direito de família. Professor Elon, a minha segunda dúvida é: há situações em que a pensão alimentícia deve continuar sendo paga após a maioridade do alimentando? Outra pergunta também muito interessante. Olha só, o que você tem que perceber? Durante o poder familiar, que em regra se extingue aos 18 anos, você vai custear os alimentos por uma obrigação. E essa obrigação decorre da relação de filho. E essa relação de parentesco que vai desenvolver essa obrigação. Poder familiar, o dever de sustento. Mas a partir da maioridade, nós ainda podemos encontrar algumas situações que autorizam os alimentos. Até porque eu lembro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o cancelamento na maioridade não é automático. Primeiro, não é automático. E segundo, precisa de contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, guarda isso. Não são os 18 anos que encerram a obrigação alimentar, mas precisa de um processo que garanta contraditório. Agora, ainda sendo maior de 18 anos, é possível que isso aconteça. Por exemplo, um aluno de ensino médio que está ali no terceiro ano, segundo ano, terminando o curso. Essa pessoa poderá receber a proteção dos alimentos ainda um pouquinho mais. Poxa, foi um problema de saúde que impediu que ele terminasse o ensino médio antes dos 18 anos. Um exemplo mais conhecido que nós temos hoje, o universitário. O universitário que ele está ali com 22, 23 anos batalhando para terminar o seu curso. Às vezes já atendi casos em que uma aluna, a universidade teve greve. E aí acabou atrasando um pouco a faculdade, mas ela comprovou que não é que ela tinha perdido períodos, que ela tinha reprovado, mas ela estava passando um pouquinho dos 24 anos porque a universidade estava em greve e estava impossibilitando de estudar. Então é possível, não é também uma conta matemática de jogar para os 24 anos, mas observar que a jurisprudência tem girado em torno dessa idade e às vezes até possível um pouquinho passar, se provar que não deu causa ali o alimentando a esse atraso na formação universitária. Tudo certo? E aí, Vinícius, qual é a pergunta que você tem para a gente aí sobre direito de família? Professor, eu tenho mais uma dúvida. Qual o objetivo do Código Civil ao prever a guarda compartilhada e qual a importância dessa previsão legal? Olha só, quando nós falamos sobre guarda compartilhada a partir do 1583 do Código Civil, Vinícius, eu vou te ser bem honesto, essa pergunta merecia uma resposta através da Lumara. Por quê? Porque o direito ele nada mais fez do que reconhecer legalmente uma sugestão da psicologia. Na verdade, a guarda conjunta ou a guarda compartilhada foi uma compreensão técnica que os psicólogos trouxeram para o direito, demonstrando que muitas vezes a guarda unilateral terminava por frustrar o desenvolvimento saudável da criança. Por quê?
O guardião, aquele que tinha custódia, cuidava da criança. E o outro era um mero alimentante, era um mero visitador. E aos poucos, a criança e o pai ou a mãe, aquele que não estava convivendo, passava a viver como um mero estranho. Passava a viver de uma maneira em que não tinha diálogo. Então, a guarda compartilhada é uma conquista para os pais, porque eles têm o direito de sustento, é um dever, mas é um direito de cuidado, de acesso, não é apenas uma obrigação cuidar da criança, mas é um direito também exercer a paternidade ou a maternidade, mas é uma conquista dos filhos. Os filhos merecem a ter os pais. Eu digo sempre que o fim da família, o fim do casamento, a separação do casal não é o fim da família. E o desafio nosso hoje é compreender cada vez mais as noções de parentalidade. Dessa maneira, nós não podemos afastar e deixar em uma guarda unilateral ou até mesmo guarda alternada. Claro que nós temos situações específicas que o caso concreto vai revelar, mas quando o Código Civil ele estabelece a guarda compartilhada e até apresenta como regra, porque mais que trazer guarda compartilhada, ele apresentou como regra, ele está dando um recado para os pais. É importante que vocês compreendam que a separação de vocês não pode trazer prejuízos no crescimento saudável da criança. Qual a importância? Para terminar a sua pergunta, a guarda compartilhada, mais que uma conquista para os pais, é uma conquista para os filhos. E sendo conquista para a família, é uma conquista para a sociedade. É necessário compreender cada vez mais claro isso. Tudo certo? Entendido. Professor, eu tenho uma pergunta mais específica agora. Vamos lá. Eu gostaria de saber como é que é o processo de divórcio, principalmente nessas questões de violência doméstica, em que o homem não tem o desejo de se separar, principalmente para tentar continuar tendo a ideia de controle sobre a mulher. Essa questão também ela traz um debate muito importante. A Lei 11.340 de 2006, ela trata da violência doméstica. Popularmente, você deve conhecê-la como Lei Maria da Penha. Essa lei é um importante instrumento de protagonismo para as mulheres, de proteção. E o perigo, Vinícius, é que muitas vezes nós do direito acabamos achando que essa é uma lei criminal. Na verdade, nós achamos que a Lei Maria da Penha, ou Lei da Violência Doméstica, ela está restrita à proteção pelo direito criminal. Mas, na verdade, não. Essa lei, ela traz vários instrumentos que podem trazer proteção, inclusive no direito de família. E lá existem as medidas protetivas de urgência, que podem ser utilizadas para afastamento do lar do eventual ali transgressor, pelo que você me conta, do lar. E isso também pode ser feito, mas há um outro caminho. Um outro caminho. Porque se não houver violência física ou ameaça, mas houver apenas um constrangimento, uma coisa que viola a paz social, embora a Lei 11.340 reconheça como violência psicológica, você pode ir à vara de família e ainda hoje pedir a separação de corpos, para que possa muitas vezes manter a mãe ou a mulher naquele lar para que não veja-se desimpedida. Lamentavelmente, nesse grande seio de desigualdade social do nosso país, nós percebemos que muitas vezes as mães não requerem esses pedidos porque dependem da casa, a casa não é da propriedade delas, então elas passam a ter várias dificuldades. Mas hoje nós temos esse instrumento. Primeiro, nós temos o instrumento na lei da violência doméstica, o afastamento do lar, ainda que o marido não queira, e ele fica asseverado que poderá ser preso. E ainda, também, isso é crime hoje, descumprir medidas protetivas de urgência, nós temos uma lei de 2018 e também a separação de corpos prevista no Código Civil. Tudo certo até aí? Vamos agora a mais uma pergunta da internet sobre o Saber Direito Responde. Professor, a minha última dúvida é levada em consideração a opinião do menor quando da fixação da guarda? Olha só, nós precisamos compreender que, eu até falei agora há pouco, que a criança hoje ela é compreendida como sujeito de direitos. Nós temos o princípio da prioridade absoluta, da proteção integral, tudo na Constituição, e do melhor interesse da criança. Então, o juiz deve fazer o exercício, e por isso a lei autoriza lá no artigo 1503 que ele se utilizar de outras disciplinas para que ele possa ter o melhor encaminhamento, e também é necessário. Entenda uma coisa, a criança sempre é ouvida e o adolescente, o seu consentimento é levado em conta pelo juiz. Ele sempre participa ativamente nos processos de discussão
da Guarda. O programa Saber Direito Responde vai terminando por aqui. Eu quero agora agradecer a presença de você, internauta, que participou conosco, mandando suas perguntas. Quero agradecer a presença da Lumara pela sua participação, por tão inteligentes perguntas, que com certeza só demonstram a importância da disciplina, a psicologia e a necessidade de dialogar com o direito. Muito obrigado, querido Vinícius, pelas suas participações. Os seus questionamentos são muito interessantes. Acredito que você vai ter muito sucesso na carreira jurídica. E aqui nós podemos agora fazer o nosso encerramento agradecendo a você pela sua audiência e participação tão importante no programa Saber Direito Responde. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.